A Lean UX é uma metodologia em que o principal objetivo é construir experiência para as pessoas de uma maneira enxuta. Ou seja, eu tenho que construir uma experiência, seja para um software, seja para um site, seja para algum produto digital, em que eu não precise contar com grandes recursos orçamentários. Então, ela é muito bem recebida em times pequenos, em pequenas empresas, em startups, ela é muito utilizada, porque ela parte do pressuposto em que o mais importante é projetar uma experiência ao invés de criar grandes documentações extensas, em que o cliente vai perder muito tempo para validar. Então, se eu chegar até o cliente com um protótipo, por exemplo, que ele consiga navegar e dali ele já consegue dar uma opinião em cima de um produto, aquilo vai gerar muito mais valor no sentido de experiência do que se eu fizesse uma grande apostila super colorida, cheia de efeitos visuais e tal. Então a Lean UX é isso, é eu desenvolver a experiência para as pessoas com um recurso, digamos, finito, não no sentido de qualidade ruim, mas no sentido de é mais importante eu desenvolver uma experiência palpável para a pessoa do que eu ficar perdendo tempo, digamos assim, em processos longos em que vai se demorar muito para tomar uma decisão. A ideia da Lean UX é que a gente consiga validar etapa a etapa, cada processo, cada ponto do produto e do serviço para que a gente entregue para o mercado algo que tenha valor de verdade no sentido de fazer sentido para as pessoas. Então, essa é a metodologia Lean UX. A Lean UX, na prática, ela não existe nenhum manual pronto, nenhuma receita em que você tenha um roteiro a ser seguido. Como ela deriva da cultura Lean, da cultura da manufatura enxuta, basta você perceber que, de um lado, você precisa produzir de uma maneira mais ágil, de outro, você precisa oferecer experiências para as pessoas. Então, se você perceber, a Lean UX funciona da seguinte maneira: você tem uma equipe, você tem um recurso ali X e você vai desenhar o cenário. Como que a Lean UX vai me ajudar a desenvolver um produto ou serviço com os recursos que eu tenho? Então, na prática, na empresa, essa metodologia ela existe como uma ferramenta para que você possa utilizar o seu tempo, o seu recurso humano e tecnológico de uma maneira assertiva. Então, ela te ajuda muito nisso. Quando surge algum projeto e ao invés de você sair contratando grandes ferramentas caras, ou sair tomando decisões orçamentárias de uma maneira um pouco equivocada, a Lean UX como ferramenta ajuda você a entender o cenário, perceber quais recursos você tem, o que você tem de capital humano ali e o que isso junto pode desenvolver uma experiência assertiva para o mercado. Então, a gente pode encarar a Lean UX como uma ferramenta constantemente presente na nossa empresa. E ela é super aderente, ela funciona muito bem para times pequenos, para startups, para empresas enxutas. Claro, funciona para empresa grande também, mas o principal objetivo dela é fazer o velho conhecido mais com menos. Sempre lembrando da experiência, projetar experiência com um recurso de uma certa forma limitado. É isso. Os resultados são percebidos. É bom tomar o cuidado de fazer um certo mapeamento. Então, quando você decide utilizar a Lean UX dentro do seu time, por exemplo, é bom você mapear uma espécie de antes e depois. Ou seja, como que eu estou desenvolvendo determinada tarefa? Como eu desenvolvia antes? Então, faça uma espécie de mapeamento para você perceber como você fazia, como você está fazendo e os resultados percebidos, porque dessa forma você vai conseguir mensurar as melhorias e vai conseguir detectar os pontos falhos, digamos assim, e assim lá na frente você vai conseguir desenvolver a sua própria metodologia, a sua própria forma de fazer melhor. Então você percebe os resultados de melhoria sim, desde que você não deixe de medir, desde que você não deixa de ter o parâmetro comparativo.
Então você consegue ter uma espécie de linha do tempo em que você consegue perceber o antes e depois, e as suas decisões vão ser baseadas nessa experiência toda que você gerar no seu time, na sua empresa. Esse é o ponto que eu considero mais interessante da LeanUX, justamente por ela ser altamente viável do escopo financeiro. Muitas empresas por aí, startups e outras mais, tropeçam um pouco no sentido do financeiro. Será que vai ser caro? Será que vai ser barato? Quanto custa melhorar um processo dentro da minha empresa? Mas perceba, enquanto você não melhora um processo da sua empresa, o dinheiro está sendo escoado ali, né? O seu orçamento está sendo gasto de uma maneira equivocada. E quanto mais tempo você demorar para tomar uma atitude, mais dinheiro a sua startup vai perder, a sua empresa vai perder e seu time não vai ter a eficiência que você deseja. E detalhe, o mercado vai perceber isso. Se você tem um orçamento que não está sendo conduzido de uma maneira coerente, o mercado vai receber o seu serviço de uma maneira incoerente também. Então, financeiramente viável a LeanUX dentro do seu time, desde que você tome cuidados específicos, claro, e a vantagem da LeanUX é justamente por ela ser uma metodologia enxuta, em que você não precisa de grandes orçamentos, nem grandes investimentos para poder fazê-la acontecer. Depende muito mais de uma postura de gestão, depende muito mais de uma vontade política de fazer, e tomar cuidado para não desanimar no caminho, porque perceber pontos de melhoria e tentar melhorá-los significa um certo desgaste de produção. Mas se você fizer com cuidado e com atenção e sempre melhorando os processos diários da sua empresa, absolutamente o seu serviço e o seu produto vai ter mais sentido lá na frente, porque você está começando dentro de casa. Se você fizer bem dentro de casa, se você conseguir mensurar esses custos para entregar um produto melhor, consequentemente você vai desenvolver um produto mais orgânico, digamos assim, para as pessoas. Então, financeiramente, a LeanUX é uma metodologia totalmente viável para a sua empresa. Bom, a vantagem de você se especializar em LeanUX é que você vai ter no seu perfil uma qualidade analítica que é altamente reconhecida no mercado. Quando você desenvolve com um perfil analítico, com um perfil de entender cenários, isso vai fazer um grande diferencial para a sua carreira, porque você não vai estar apenas cumprindo uma tarefa de uma maneira linear, sem observar o todo. A LeanUX é uma metodologia que te ajuda a perceber cenário, a perceber panorama. Eu costumo dizer ver de cima, né? Olhar, jogar luz no problema, né? Então, a vantagem que eu digo quando você coloca a LeanUX dentro do seu currículo significa que você está aumentando o seu escopo competitivo perante o mercado, porque você vai estar produzindo de uma maneira muito mais holística, muito mais de entendimento do problema e não simplesmente cumprindo uma tarefa simples, né? Você vai estar desenvolvendo soluções mediante análise de cenário, com números, com tendências de mercado, como melhorias de processos internos. Então, a principal vantagem que eu enxergo é essa, é você colocar no seu perfil a sua capacidade analítica de enxergar o todo e desenvolver soluções assertivas para cada ponto levantado durante um projeto.